Caminhoneiro negro descobre amante secreta. Uma decisão pode queimar sua alma. Rapaz, nem eu sei direito o que aconteceu naquele trecho da BR-116, mas posso dizer uma coisa: tem história que o asfalto não apaga. Tava na liga, firme no volante do meu truck trucado, sol rachando o couro, coração batendo feito motor quente depois de subida braba. Eu só queria mais uma entrega, mais um dia de estrada, mas o destino tinha outro plano, e dessa vez não era carga, era a armadilha. Nunca pensei que um simples café de beira de pista fosse me virar de ponta cabeça. Cê tá doido? Uma mulher, um segredo e uma escolha que ainda me atormenta toda vez que o pneu canta no asfalto. Tem decisão que pesa mais que qualquer carga, e a minha quase queimou minha alma. O sol rachava o asfalto da BR-116 quando o barulho seco do motor me tirou do transe. Ah, não, justo agora, murmurei, encostando a nave no acostamento com aquele cheiro de diesel quente misturado à poeira seca do sertão. Desci, abri o capô e senti o calor subir no rosto. O barulho era metálico, meio oco. Vai dar ruim, pensei. O truck vinha pesado de carga e o relógio já me cobrava. Cada minuto parado ali era prejuízo. Enquanto tentava resolver o problema, o rádio chiou. Era o Carlão, meu parceiro de estrada. Fala, negão, tá na liga, bicho? Tô mais ou menos. O bicheira resolveu tossir. Cê tá na bronca, hein? Essa rota é osso, irmão. Aguenta aí que eu tô uns 20 quilômetros atrás. Te alcanço. Fechei o capô com força. Respirei fundo e encostei no para-choque. A estrada parecia viva. O calor tremulava no ar. As carretas passavam cuspindo vento quente e poeira. Lá longe, o horizonte tremia, meio azul, meio dourado. E foi ali, naquele silêncio barulhento, que a solidão me bateu. Zuleide me veio à mente. O cheiro de café, o riso calmo dela, a voz doce perguntando se eu estava comendo direito. Fazia 2 meses que eu não via aquela mulher. 2 meses sem um abraço, sem o toque de quem me esperava desde os tempos em que eu dirigia uma muriçoca velha com a pintura desbotada. Mas estrada é bicho cruel. A gente se apaixona por ela e quando percebe, já trocou amor por quilômetro rodado. Peguei o celular, pensei em ligar para casa. Parei. O que eu ia dizer? Tô com saudade? Ela já sabia. Tô cansado? Ela ouve isso há anos. Desisti. Só fiquei olhando para o sol e para os caminhões que passavam, como se o asfalto pudesse me responder. O rádio chiou de novo. Elias, você ainda tá por aí? Tô, Carlão. Mas acho que a bronca é no filtro. Vou dar um jeito. Fica esperto, bicho. Essa região tá cheia de ladrão de carga. Não dá sopa, não. E lá estava eu, sozinho, entre o calor e o barulho dos pneus passando. Abri a marmita e o cheiro do fogão de pobre subiu. Feijão requentado e arroz duro. Comi devagar, olhando o céu, enquanto um caminhão de leve passou buzinando. A buzina ecoou no peito, como lembrança de algo que já não voltava. Foi quando vi um vulto parado do outro lado da pista, perto da cerca de arame. Parecia alguém acenando ou pedindo ajuda. Limpei o suor dos olhos. Olhei de novo. Nada. Só o calor tremendo. Você tá ficando doido, Elia. Falei pra mim mesmo, mas aquele vulto ficou na cabeça. Peguei o galão de água, dei uns goles e tentei ignorar. Liguei o caminhão, o motor tossiu de novo, mas pegou. Dei seta e voltei pra pista. A cada quilômetro, a lembrança de casa se misturava com o som do motor. E a pergunta martelava: até quando essa vida ia valer a pena? Eu amava a estrada, mas ela já tinha levado tudo de mim aos poucos. O tempo, o sossego e quase o amor da mulher que ainda me esperava. Naquele dia, com o sol derretendo o mundo e o cheiro de óleo queimado no ar, eu senti, algo tava para mudar. A estrada nunca erra o tempo, ela sabe quando vai ensinar uma lição. E foi assim, entre o ronco do motor e o peso do silêncio, que começou a história que ia me virar do avesso e que me faria descobrir que às vezes o perigo não tá no asfalto, tá no coração da gente. Essa história é de um dos nossos seguidores.
Rapaziada, se essa história tá batendo firme aí no coração de vocês, mete o dedo no like, se inscreve no canal e não esquece de engatar o sininho, porque aqui a viagem não para nunca. E nos comentários, fala pra mim, de qual pedaço do tapetão vocês estão assistindo e como tá o clima aí? Bora rodar juntos, porque essa família de brutos só cresce, cê tá doido. O calor de Jequié batia no rosto como se o sol tivesse raiva de quem passava por ali. Eu vinha com um caminhão pesado, motor roncando, aquele cheiro de freio queimado que só quem roda direto conhece. A garganta seca pedia um gole d'água, mas o corpo pedia pausa. Quando vi a plaquinha Restaurante da Mara, café quente, sorriso garantido, pensei, é aqui que eu encosto o barracão de zinco. Estacionei, desliguei o motor e o silêncio que veio depois foi quase um alívio. O barulho da estrada ainda zumbia nos ouvidos, mas dentro do restaurante era outro mundo. Ventilador velho girando devagar, cheiro de café fresco e aquele som de rádio tocando modão antigo. Eu me sentei num canto e pedi um café preto, sem açúcar, como sempre. Foi aí que ela apareceu. Cabelos presos num coque meio desajeitado, pele morena, olhar firme, sorriso de canto. Quer o café passado na hora ou do bule? Perguntou com uma voz que soou diferente de tudo que eu tinha ouvido naquela semana. Do bule mesmo, moça. Eu tô rodando faz tempo, já tô no embalo. Tá vindo de onde? Ela perguntou, servindo o café. Feira de Santana, entrega de soja lá para baixo. Ah, então o senhor é da estrada, né? Senhor, aquilo me fez rir. Eu devia estar acabado mesmo. Ela sorriu junto, e por um instante, aquele riso preencheu o vazio que o motor não dava conta de disfarçar. Bebi o café, quente, forte, na medida. Olhei para a caneca, depois para ela. Cê é Mara? Perguntei, apontando para a plaquinha na parede. Sou. E o senhor é? Elias, caminhoneiro. Já percebi. Nenhum homem entra aqui com esse cheiro de diesel e essa cara de quem conversa mais com o retrovisor do que com gente. Dei uma risada sincera. Ela tinha um jeito de falar que cortava o tédio da estrada. Ficamos um tempo trocando papo leve. Ela contava das confusões com o caminhoneiro folgado, das histórias que ouvia no balcão e eu ali, ouvindo, como se cada palavra dela aliviasse o peso da viagem. Quando me dei conta, já tinha passado quase uma hora. Paguei a conta, deixei umas moedas a mais e disse, café bom é difícil de achar, então volta quando quiser. Ela respondeu, o café e o sorriso são os mesmos. Entrei no caminhão e fiquei uns segundos olhando pelo retrovisor. Ela limpava as mesas, distraída. A estrada chamava, mas alguma coisa em mim ficou ali, naquele balcão. Os dias seguintes passaram como um borrão de sol, poeira e lembranças. Eu tentava me concentrar no trajeto, mas de vez em quando o rosto dela aparecia na mente. Aquele sorriso leve, o jeito de ajeitar o cabelo. Parecia coisa à toa, mas caminhoneiro sente quando algo muda no peito. Algumas semanas depois, precisei refazer a rota. A carga agora era leve. Açúcar, areia doce, como a gente chama. E adivinha? O destino era o mesmo trecho de Jequié. Quando vi o letreiro do restaurante lá longe, o coração bateu de um jeito estranho. Estacionei o truck e entrei. Ela estava lá de avental, rindo com um casal de viajantes. Quando me viu, sorriu. Não aquele sorriso de balcão, não foi outro mais rápido, mais sincero. Olha só quem voltou, o homem do café sem açúcar. E você ainda lembra? Aqui a gente lembra de quem para conversar. A maioria só para encher o estômago e sumir. Sentei no mesmo canto. Ela trouxe o café sem eu pedir. E aí, Elias, o mundo da estrada tá como? O mesmo. Poeira, sol e saudade. Saudade de quê? Perguntou curiosa. De casa. E às vezes de mim mesmo. Ela ficou quieta por um instante, me olhando com aquele olhar que atravessa. Depois sorriu de leve. Então aproveita o café, que aqui o tempo parece andar mais devagar. Conversamos por um tempo. Ela me contou que tinha um filho morando com a mãe, que a vida era corrida, mas boa. Eu falei da Zuleide, sem muitos detalhes.
Não queria parecer homem de má índole, nem santo também, só um caminhoneiro cansado da solidão. Um cliente chamou ela no balcão e fiquei observando. O jeito dela andar, o movimento do braço ao servir o café, tudo parecia simples, mas tinha algo diferente ali. Eu não sabia o que era, só sabia que não queria ir embora. Quando a tarde começou a cair, levantei. Bora rodar, falei, mais para mim do que para ela. Se cuida na estrada, Elias. Pode deixar, Mara, ela piscou. Pequeno gesto, mas que ficou. Voltei para o caminhão. Antes de engatar a marcha, tirei o celular do bolso e abri a galeria. Vi a foto antiga de Zuleide sorrindo no quintal, segurando o cachorro. Suspirei. O que você está fazendo, Elias? Pensei. Mas a estrada não perdoa quem pensa demais. Liguei o motor, o ronco preencheu o vazio e segui viagem. Uns 50 quilômetros depois, o rádio chiou. Carlão, de novo. E aí, negão, tá na liga? Tô, irmão. Rodando. Tô sentindo sua voz meio diferente. Você andou se enrolando em alguma bucha? Dei risada. Que nada, Carlão. Só café bom demais. Mas por dentro eu sabia que aquele café tinha outro gosto. Tinha um peso que eu não queria admitir. O sol se punha e o caminhão seguia firme. No espelho, o reflexo do horizonte avermelhado parecia me observar. E lá dentro, entre o barulho do motor e o cheiro de diesel, eu entendi. Tinha começado algo. Algo pequeno, mas perigoso. A estrada, às vezes, não avisa quando a curva é fechada. A estrada sempre teve esse poder estranho de dar tempo demais para pensar. E pensar, para caminhoneiro, às vezes é pior que buraco em pista molhada. Eu vinha rodando em silêncio, o rádio desligado, só o barulho do motor e o som abafado das lembranças. Mara aparecia entre uma curva e outra. O sorriso dela, o cheiro do café, o jeito como me olhava, como se me enxergasse de verdade. Fazia tempo que ninguém me olhava assim. Mas junto com essa lembrança, vinha outra. A voz da Zuleide, suave e firme, como quem aprendeu a falar com paciência para não ferir. Ela ligou numa tarde, enquanto eu esperava o descarregamento em Itabuna. Tá tudo bem por aí, Elias? Perguntou daquele jeito simples que ela tinha. Tá sim, tá tranquilo, só rodando. E aí, como tá em casa? Tudo bem, tô reformando o portão. A vizinha disse que a ferrugem tá comendo tudo. Dei uma risada sem graça. Você sempre acha tempo para arrumar as coisas, né? Alguém tem que cuidar da casa. E você? Quando volta? Silêncio. Eu devia dizer logo, mas as palavras travaram. Zuleide percebeu. Tá tudo bem mesmo, Elias? Sua voz tá diferente. É só cansaço, mulher. Estrada tá puxada. A ligação terminou sem briga, sem carinho também. Fiquei olhando para o celular, sentindo aquele nó no peito. Cansaço não era, era culpa. E o pior é que eu nem sabia direito do que. Mara nunca passou de conversa, de café, de risada, mas dentro de mim o limite já tinha se rompido, e era isso que doía. Eu tentava me convencer. É só amizade, Elias. Não tem mal nenhum em conversar com alguém. Mas toda vez que lembrava do jeito que ela sorria quando me via entrar no restaurante, a desculpa perdia força. Uns dias depois, parei em Jequié de novo. Ela me esperava na porta, como se soubesse que eu viria. Tava começando a achar que você tinha esquecido da gente, disse rindo. Esquecer café bom assim? Nunca. Ela serviu o de sempre e ficamos ali, conversando sobre nada e sobre tudo. O filho dela, o calor, o preço do diesel, coisa boba, mas cada palavra parecia me puxar mais para perto. Quando me despedi, ela me entregou um guardanapo dobrado. Abri no banco do caminhão já com o motor ligado. No meio, com letra redonda e firme, estava escrito: "Volte logo". O coração apertou. Aquilo era só 2 palavras, mas diziam tudo o que eu não tinha coragem de admitir. Nos dias seguintes, comecei a ajustar as rotas. Pequenos desvios, nada que chamasse atenção. Dava um jeito de cruzar Jequié, mesmo que o frete não pedisse. O Carlão até brincou. "Rapaz, você tá passando mais em Jequié do que o vento quente de lá." "É caminho, ué", respondi, fingindo naturalidade. Mas eu sabia que não era.
Toda vez que chegava, ela já estava lá. Às vezes me esperava na calçada, avental limpo, cabelo preso. Outras vezes me chamava para o balcão e dizia baixinho: "Hoje o café está mais forte para espantar a saudade." E eu ria, fingindo que aquilo não mexia comigo, mas mexia, e muito. Certa noite a conversa fugiu do costumeiro. Ela me perguntou: "E a Zuleide? Como ela tá?" Demorei para responder: "Tá bem, cuidando das coisas por lá. E vocês? A gente se acostumou." "Acostumar não é o mesmo que amar, Elias." Aquela frase me cortou como navalha. Fiquei em silêncio. Ela percebeu e mudou de assunto, mas já era tarde. As palavras dela ecoaram o resto da noite. Depois desse dia, comecei a sentir o peso do que fazia. Não era só café e conversa. Era fuga. Eu estava fugindo de casa, de mim, da rotina que a vida tinha virado. Cada vez que ela sorria, uma parte de mim lembrava que tinha alguém me esperando em outra cidade. Alguém que ainda acreditava que eu rodava para garantir o sustento, não para buscar um refúgio. Um dia, ao sair do restaurante, o céu ameaçava chuva. Mara me segurou pelo braço, leve, mas firme. "Você vai rodar com o tempo assim?" Tenho que ir." "Então me promete que volta." "Prometo." A chuva caiu antes de eu chegar na BR. Grossa, pesada, como se o céu tivesse resolvido lavar o mundo. Dentro da cabine, o som da água batendo no para-brisa misturava com meus pensamentos. Eu tinha prometido voltar, mas mal sabia o que essa promessa significava. Na semana seguinte, mudei a rota de novo. Fui para Jequié, mesmo sem precisar. Carlão estranhou. "Tá indo descarregar onde, parceiro?" "Jequié." "De novo? Tu virou entregador de café agora?" Dei risada, mas sem graça. Ele não sabia o que aquela cidade estava virando para mim. Quando cheguei, Mara me esperava com o mesmo sorriso de sempre, mas o olhar diferente, um misto de alegria e medo. "Eu sabia que cê vinha", disse. "Como?" "Porque tem coisa que a gente sente, Elias." Aquelas palavras ficaram presas dentro de mim. Senti vontade de dizer tudo, que eu pensava nela na estrada, que sonhava com aquele cheiro de café, que queria entender o que era aquilo. Mas não disse. Só bebi o café, olhei para ela e tentei guardar aquele momento. Na saída, ela me chamou de novo. "Elias, cuidado para não se perder nas curvas." "Curva é comigo mesmo", respondi tentando brincar. Mas o jeito que ela me olhou mostrou que o recado era outro. Voltei para o caminhão com a sensação de estar dirigindo entre duas estradas que iam em direções opostas. De um lado, Zuleide e a vida de sempre. Do outro, Mara e o que podia ser um recomeço ou uma ruína. Enquanto o motor rugia, olhei o bilhete antigo ainda preso no painel. "Volte logo." Sorri de canto, mas o sorriso não durou. A estrada à frente parecia a mesma de sempre, mas dentro de mim algo já tinha virado de ponta cabeça. Estava num posto em Feira de Santana quando o Carlão apareceu. Aquele bruto era da velha guarda, barba grisalha, boné surrado, riso fácil. Tinha rodagem de sobra, desses que conhecem cada buraco da BR pelo nome. Sentamos para almoçar, feijão tropeiro e carne de sol, enquanto o sol derretia o asfalto lá fora. "E aí, Elias, tá sumido das paradas boas, hein?" disse ele cutucando com o garfo. "Ou tá parando em outro canto, mais doce?" Dei risada, mas o homem tinha aquele olhar de quem saca tudo antes mesmo de ouvir. "Que isso, Carlão? Tá vendo coisa?" "Eu? Tô vendo nada não, parceiro. Mas quem tá com o olhar meio perdido é tu. Estrada ensina a perceber quando o cabra tá rodando com o coração mais pesado que o caminhão." Fiquei quieto, mexendo no prato. Ele limpou a boca com o guardanapo, inclinou o corpo para frente e baixou a voz. "Escuta o que eu vou te dizer, Elias. Mulher da estrada é igual curva fechada. Parece tranquila, mas se tu entrar sem frear, capota fácil." Olhei para ele, fingindo não entender. "Tá exagerando, Carlão. É só amizade." "Sei, só amizade." Eu já ouvi essa desculpa umas 100 vezes. "Cuidado, parceiro. Essa mulher pode te custar mais do que pensa." Fiquei com aquelas palavras martelando o resto da viagem.
Ele falava por experiência, dava para ver. Naquela noite, parei num acostamento depois de Vitória da Conquista. A chuva vinha fina, o rádio chiando baixo e a cabeça fervendo. Essa mulher pode te custar mais do que pensa. Custa o quê? Tempo, dinheiro, a paz ou tudo junto? Uns dias depois voltei para Jequié. Não conseguia evitar. A cidade parecia me chamar, feito canto de estrada que o vento traz. Mara me esperava, sorriso no rosto, mas o olhar diferente. Um quê de pressa, de tensão. Ué, aconteceu alguma coisa? Perguntei assim que sentei. Nada não, só correria. Mas notei que o celular dela não parava de vibrar. Toda hora ela olhava a tela, franzia o senho e colocava o aparelho no bolso sem atender. Fingiu naturalidade, mas eu percebi. Problema com o fornecedor? Tentei puxar assunto. Isso mesmo, coisa boba. Mentira. Eu sabia quando alguém estava empurrando conversa. O tom muda, o olhar foge e o silêncio fala alto. No fim do expediente, ela veio até o caminhão, molhada de chuva fina. Desculpa por hoje, Elias. Tava meio corrida. Tá tudo bem. Promete que volta semana que vem? Prometi. Mas saí dali com o estômago embrulhado. Na estrada, tudo parecia fora do ritmo. O motor da minha nave, um truque firme que eu cuidava com amor, parecia chiar diferente. O farol piscava, o vento batia de um jeito estranho. Até o cheiro da chuva parecia azedo, coisa de cabeça talvez, ou presságio. No outro dia, liguei para ela. Atendeu na terceira tentativa. Oi, Elias, tudo bem? Tudo. Tentei falar contigo ontem. Tava sem sinal. No centro de Jequié? Sem sinal? Silêncio. Ela riu para disfarçar. Às vezes falha. Você sabe como é. Mas eu sabia. Aquilo não era problema de sinal. Era problema de verdade. No dia seguinte, parei o caminhão num posto e fiquei observando o retrovisor, sem saber o que esperar. Um caminhoneiro, quando começa a desconfiar, é porque o radar interno já apitou. E o meu estava apitando fazia dias. Quando voltei para Jequié, notei outra coisa estranha. O restaurante estava cheio, mas ela parecia inquieta, olhando para a porta a cada barulho de motor. Quando me viu, disfarçou com um sorriso forçado. Pensei que você não vinha mais. Eu sempre volto, respondi, seco. Ficamos um tempo em silêncio. Ela serviu o café, as mãos trêmulas. A xícara quase escorregou. Tá tudo bem mesmo, Mara? Tá sim. É só cansaço. Mas os olhos dela diziam o contrário. Havia medo ali. Quando me levantei para ir embora, vi um papel meio amassado caído perto do balcão. Reconheci a letra. Era dela. Peguei rápido, antes que alguém visse. No bilhete, só uma frase curta. Nem tudo é o que parece. Fiquei gelado. Era aviso, despedida, confissão. Saí dali com o coração acelerado, o motor roncando alto para tentar abafar o barulho dos pensamentos. A estrada que sempre me trouxe paz, agora parecia me engolir. No rádio, tocava um modão triste, desses que parecem saber mais da nossa vida do que a gente mesmo. Eu dirigia sem rumo certo, as mãos suadas no volante, a cabeça era um turbilhão, Zuleide em casa, fiel, acreditando nas minhas desculpas. Mara, com segredos que eu nem imaginava, e Carlão, com aquele aviso ecoando na memória. Essa mulher pode te custar mais do que pensa. Comecei a juntar as peças, as ligações que ela evitava, as vezes que se esquivava de falar de onde morava, o olhar sempre para o portão quando eu chegava. Tudo gritava que tinha coisa errada. Numa dessas idas, cheguei mais cedo. O restaurante ainda fechado, mas vi de longe um carro preto parado na rua lateral. Fiquei na cabine observando. Mara saiu apressada, olhou para os lados, entrou no carro e foi embora. O motorista, um sujeito de boné, nem esperou ela fechar a porta. Arrancou cantando o pneu. O peito apertou. Era ciúme, era medo, nem eu sabia. Liguei o motor e fui atrás, mantendo distância. A chuva começava a cair e o limpador trabalhava no ritmo do meu coração. Segui até a saída da cidade, mas o carro sumiu numa estrada de terra. Parei, encostei e fiquei ali,
com o motor ligado, encarando o vazio. Pela primeira vez em muito tempo, não sabia se queria saber a verdade. A estrada ensina que tem coisa que, se a gente for fundo demais, não volta igual. E naquele momento, eu entendi que já estava passando do ponto. Respirei fundo, olhei para o horizonte nublado e engatei a marcha. Mas antes de sair, a frase do Carlão voltou como um trovão na cabeça. Essa mulher pode te custar mais do que pensa. E pela primeira vez, eu comecei a acreditar que ele podia estar certo. Mara encostou o pano no balcão, olhou para mim com aquele jeito calmo, que sempre desmontava qualquer resistência, e soltou a pergunta no ar. Leve, mas certeira como uma facada. Elias, você nunca pensou em largar tudo e recomeçar em outro lugar? Fingi rir, mas o coração falhou no compasso. Largar o quê, mulher? Caminhão não me larga, não. É meu ganha-pão. Tô falando da vida, Elias. Do peso que tu carrega. Às vezes dá para recomeçar, sabia? O silêncio se instalou. Lá fora, o sol estalava na lataria da minha nave e o cheiro de diesel misturado com café fresco enchia o ar. Ela se aproximou, baixinho. Imagina só, uma casinha pequena, sem barulho de motor, sem estrada, só eu e você. Senti o chão balançar. A ideia me atravessou como descarga elétrica. Uma parte de mim queria dizer sim, jogar tudo pro alto, deixar o caminhão no posto e sumir com ela. Mas outra parte, a que o asfalto criou, sabia que isso era conversa perigosa. Isso é sonho, Mara. Estrada não solta fácil da gente. Ela me olhou com ternura, mas por trás do sorriso tinha algo duro, quase frio. Sonho também é vida, Elias. Só precisa coragem para acordar dele. A frase ficou batendo na minha cabeça durante toda a viagem. Peguei uma carga longa para o sul, semanas na BR, dormindo em posto, vivendo de marmita e solidão. E quanto mais o caminhão avançava, mais eu pensava, será que ela falava sério? Ou só estava brincando com minha fraqueza? Numa dessas noites, num posto em Itapetinga, o Carlão me ligou. E aí, parceiro, sumiu, hein? Tô rodando. Pois roda com cuidado. Fiquei sabendo uns papos aí de Jequié. Dizem que aquela moça do restaurante tem uns rolos meio feios. Meu peito travou. Que papo é esse, Carlão? O pessoal comenta, né? Falam de um sujeito que aparece lá de vez em quando. Um cara de carro preto, cheio de pose. Dizem que ele banca coisa pra ela. Fiquei mudo. Carlão suspirou do outro lado. Eu te avisei, Elias. Estrada ensina, mas o coração é teimoso. Desliguei e fiquei encarando o retrovisor, como se o rosto dela fosse aparecer ali. A lembrança do sorriso, do toque, das conversas baixas. E agora isso? Um homem de carro preto? Voltei a rodar, mas a mente não acompanhava. Tudo parecia suspeito. Até o vento que batia na janela soava falso. Na próxima parada, decidi tirar a dúvida com meus próprios olhos. Voltei para Jequié 2 dias depois, sem avisar. A ideia era simples, aparecer de surpresa, ver a reação, sentir a verdade no rosto dela. No caminho, comprei um ramalhete de flores no sinal, girassóis, porque ela dizia que gostava de flores que seguem o sol. Dei um trato no caminhão, lavei, passei pano, até passei perfume, coisa rara. Era como se eu estivesse indo para um encontro com o destino. Quando dobrei a esquina do restaurante, o coração acelerou. A fachada estava meio apagada, o toldo gasto, mas lá estava ela, arrumando as mesas, distraída. Sorri, pronto para brincar de surpresa. Mas antes que eu pudesse buzinar, vi um carro preto parar em frente. Ela olhou rápido para os lados, limpou as mãos no avental e foi até o carro. O vidro desceu devagar. O homem lá dentro falou algo e ela assentiu. O sorriso que ela deu não era o sorriso que eu conhecia. Era outro, íntimo, rápido, perigoso. O sangue ferveu. Segurei o volante com força. A cabeça gritava para ir embora, mas o coração mandava ficar. Esperei. Vi ela entrar no carro. Não era engano. Engatei a primeira e segui, mantendo distância. O carro pegou uma rua lateral, depois outra, até sair da cidade por uma estradinha de terra. Fui atrás, o caminhão pesado levantando poeira.
A estrada sumia entre plantações até que o carro parou em frente a uma casa simples, isolada. Vi ela descer, o homem também. Ele abriu o portão, colocou a mão na cintura dela. Ela não afastou. Foi como se o mundo apagasse. O diesel queimava, o motor roncava, mas eu só ouvia o som do meu próprio coração. Larguei o caminhão ali mesmo e fui andando até a cerca. O vento trazia cheiro de terra molhada e de mentira. Ela entrou com ele na casa. A porta se fechou. Fiquei ali parado. Minutos ou horas, não sei, até que vi uma sombra se mover pela janela. 2 vultos, risadas abafadas. Voltei para o caminhão cambaleando, como se tivesse tomado um soco no estômago. O bilhete dela, guardado no painel, parecia rir de mim agora. Nem tudo é o que parece. Naquele momento entendi. Ela nunca falou de um sonho para nós. Falava dela. E eu fui o tolo que acreditou. Liguei o motor, mas as mãos tremiam. Cada quilômetro de volta para a pista parecia carregar uma tonelada de dor. Quis ligar para Zuleide, confessar tudo, pedir perdão, mas não consegui. A vergonha era grande demais. No espelho, o reflexo me encarava cansado, quase estranho. Parecia outro homem, um caminhoneiro que não sabia mais onde terminava a estrada e começava o abismo. E enquanto o sol se punha por trás dos morros de Jequié, uma certeza me corroía. Algumas verdades não são para serem descobertas. Mas agora era tarde demais, porque quando o coração acelera mais que o motor, é sinal de que o freio já não funciona. O motor ainda vibrava, mas Elias não sentia mais o peso das mãos no volante. O som do diesel, antes tão familiar, agora era só um ruído distante, abafado pelo tumulto dentro dele. A cena de Mara e o policial rodoviário se repetia na cabeça como um filme arranhado. Cada detalhe, o toque leve na nuca, o sorriso rápido, o beijo disfarçado, era uma faca girando devagar dentro do peito. Ele ficou ali, imóvel, com os olhos fixos no retrovisor, vendo o reflexo da entrada do restaurante. Pensou em descer, em tirar satisfação, em gritar, mas o corpo não obedeceu. O orgulho e a dor travaram uma luta silenciosa, e a covardia venceu. O celular vibrou sobre o painel. O nome de Zuleide piscava na tela. Por instinto, ele atendeu. Oi, amor. Tá tudo bem? A voz dela soou doce, acolhedora, como uma lembrança boa que ele já não merecia. Elias engoliu seco. Tá, tudo bem, só cansado. Você anda estranho ultimamente. Tô sentindo um negócio diferente. Tá tudo certo com a rota? Ele respirou fundo, tentando disfarçar a voz embargada. Tudo certo. Só estrada demais na cabeça. Do outro lado, o silêncio foi cheio de significado. Zuleide parecia querer dizer algo, mas desistiu. Se cuida, viu? E volta logo. O jantar tá te esperando. A ligação terminou. Elias largou o celular no banco, encostou a cabeça no volante e deixou o choro vir. Não era o choro de raiva. Era o de alguém que percebeu que não tinha para onde correr. Horas depois, o caminhão cortava o asfalto quente. A estrada seguia reta, infinita, e Elias se sentia preso num mesmo ponto, como se cada quilômetro rodado fosse um círculo voltando para o mesmo lugar. O rádio tocava uma música antiga, uma daquelas que Zuleide gostava de cantar baixinho enquanto lavava a louça. Ele abaixou o volume. A lembrança do lar doía. O sol batia forte no para-brisa e o calor parecia derreter o mundo lá fora. Por dentro era o contrário. Tudo frio, silencioso, sem cor. Elias não pensava mais em Mara com raiva. Pensava nela com tristeza, como quem percebe que nunca conheceu de verdade o rosto que tanto beijou. No acostamento, um caminhoneiro conhecido, Carlão, acenou. Elias fingiu que não viu. Não queria conversar. Não queria conselhos. Só queria seguir, mesmo sem saber para onde. Mais tarde, parou num posto de gasolina pequeno em Feira de Santana. Pediu um café, mas o gosto era amargo demais. O frentista perguntou se ele estava bem. Elias respondeu com um aceno e um sorriso curto. Era mentira, claro. Pegou um pedaço de papel e começou a escrever sem pensar direito. As palavras saíam quebradas, como os pensamentos. Eu errei, mas também fui enganado. Não sei o que dói mais.
Dobrou o papel e guardou no bolso. Nem sabia para quem era aquele desabafo. Talvez para ele mesmo. De volta ao caminhão, ligou o motor. O som do ronco pesado parecia agora o único companheiro fiel. E pela primeira vez, ele não queria chegar em lugar nenhum. A noite caiu devagar. A estrada escura era um espelho das dúvidas que rodavam dentro dele. As luzes dos faróis cruzavam os olhos cansados e o deixavam hipnotizado. Por um instante, pensou em acelerar de vez, sumir na curva e acabar com tudo. Mas o rosto de Zuleide lhe veio à mente. O sorriso dela, as mãos pequenas mexendo no cabelo dele enquanto ele dormia. Aquilo o parou. Encostou o caminhão no acostamento e ficou ali, olhando o horizonte escuro. O vento batia leve e o barulho distante dos grilos parecia uma prece. Ele falou sozinho: "Eu me perdi, Zuleide. Me perdi bonito." O rádio, ainda ligado, chiou e depois sintonizou uma canção sertaneja antiga, daquelas que falam de amores impossíveis e arrependimentos tarde demais. Elias deixou tocar. Cada verso parecia ter sido escrito para ele. Puxou o retrovisor e se olhou, o rosto cansado, os olhos vermelhos, a barba por fazer. Parecia outro homem. "Quem é você, Elias?" murmurou, com um meio sorriso amargo. No dia seguinte, o sol o acordou. Dormira ali mesmo, no banco, com o corpo travado e a alma leve demais para continuar mentindo. Decidiu voltar para casa. Precisava encarar o que restava: Zuleide, o silêncio e o próprio erro. Na volta, a paisagem que ele tanto amava parecia diferente. O verde das margens agora parecia desbotado. O caminhão, que sempre foi seu abrigo, agora era uma cela com rodas. A estrada, antes liberdade, virara castigo. Quando chegou em Itabuna, estacionou o caminhão na frente de casa. As janelas estavam abertas e o cheiro de comida escapava para o quintal. Zuleide apareceu na porta com um avental sujo de farinha e um sorriso doce. "Olha só quem resolveu aparecer cedo." Elias tentou sorrir, mas a garganta travou. "Senti saudade." Ela se aproximou enxugando as mãos no avental. "Tá tudo bem?" Ele apenas balançou a cabeça. "Ainda não, mas vai ficar." Ela o abraçou. Um abraço simples, sem perguntas, sem pressa. E naquele instante Elias entendeu que o perdão, o verdadeiro, não precisava ser pedido, só vivido. Naquela noite, deitado na cama, ele olhou o teto e ouviu o som distante dos caminhões passando na estrada. Sentiu saudade da vida que levava, mas também alívio por não estar mais nela. Mara era agora só uma lembrança. Um atalho que o tirou da rota, mas o fez encontrar o caminho de volta para si mesmo. O vento bateu na janela e o cheiro da comida ainda pairava no ar. Elias fechou os olhos e sorriu, cansado, mas inteiro. Pela primeira vez em muito tempo, o coração não pesava, só pulsava. O som dos pneus no asfalto era o mesmo de sempre, mas Elias sentia que algo tinha mudado dentro dele. O caminhão seguia firme, o rádio tocava uma moda antiga e as lembranças vinham em ondas, não de dor, mas de entendimento. Naquela parada, em um posto no meio do nada, com o cheiro de óleo e poeira no ar, ele olhou para o horizonte e lembrou do começo de tudo. De Zuleide, ainda menina, esperando na porta de casa, enquanto ele ajeitava o motor de um caminhão emprestado. Do primeiro beijo antes da partida, da promessa de voltar em 3 dias, que sempre virava uma semana. Lembrou do rosto dela, iluminado pela luz fraca da cozinha quando ele chegava de madrugada, do jeito como ela fingia dormir só para não discutir o atraso, de como ela juntava moedas para comprar o presente de aniversário dele, mesmo sem sobrar nada para si. E pela primeira vez, Elias viu que o erro não tinha começado com Mara. Começara muito antes, nas ausências, nas mentiras pequenas, nos silêncios longos. Ele percebeu que Zuleide o amava mesmo nos dias em que ele não merecia. E isso doía mais do que qualquer traição. A lembrança veio com força. Uma noite chuvosa, anos atrás.
Zuleide chorava na varanda e ele, com o orgulho ferido, tinha saído batendo a porta dizendo que ela não entendia a vida de caminhoneiro. Agora, parado no mesmo tipo de chuva, ele entendeu. Quem não entendia era ele. O barulho do trovão o tirou dos pensamentos. Subiu no caminhão e ligou o motor. O som pesado do diesel era como um chamado para seguir. Mas antes de engatar a marcha, ele se olhou no retrovisor. O reflexo era duro de encarar. Rosto queimado de sol, olheiras fundas, os cabelos grisalhos começando a dominar. O tempo tinha passado sem aviso e ele nem tinha percebido. Aqueles olhos, antes cheios de vontade de mundo, agora só carregavam cansaço e arrependimento. A estrada o envelheceu, sim. Mas o que o desgastou de verdade foi o peso de não ter vivido de verdade com quem mais importava. Deixou o motor ronronar, observando a chuva fina cair no para-brisa. Era quase como se o céu lavasse a poeira acumulada nele. A lembrança do bilhete de Mara, o volte logo, agora soava vazia. Quem ele queria que dissesse isso era Zuleide. E no fundo, ela sempre disse de um jeito ou de outro, com paciência e amor. No dia seguinte, encontrou Carlão num posto em Jequié. O velho caminhoneiro estava encostado na boleia, tomando café, o mesmo jeito tranquilo de sempre. Olha só quem aparece de novo. Pensei que tinha se perdido de vez, Elias. Ele deu um meio sorriso. Me perdi sim, mas estou tentando achar o rumo. Carlão riu baixo. Quem nunca? O problema é quando a gente acha que a estrada conserta o que o coração estragou. Elias sentou ao lado dele, o cheiro de diesel e café preto misturado no ar. Ficaram alguns minutos em silêncio, só ouvindo o barulho dos motores ao longe. Carlão, eu aprontei. Fiz besteira grande. Mulher, Elias assentiu. Deixei a boa em casa para correr atrás de uma ilusão. E o pior é que nem sei se ela me perdoa. Carlão olhou para frente, sem pressa. A estrada ensina, Elias. Ensina a ser duro, ensina a ter paciência, mas também cobra. E o que você vai pagar agora é com escolha, não com raiva. Decide o que quer e paga o preço. Só não tenta pagar com culpa, porque culpa só trava a roda. Aquelas palavras entraram fundo. Elias olhou para o asfalto molhado, as poças refletindo o céu cinza. Pela primeira vez, ele entendeu o que Carlão queria dizer. Não adiantava mais culpar Mara, nem o destino, nem o trabalho. Era ele quem tinha dirigido até aquele abismo. Depois de um tempo, Elias levantou. Valeu, velho. Acho que agora sei o que tenho que fazer. Carlão deu um tapinha no ombro dele. Então vai, mas vai direito. Estrada demais, sem parada, não leva para lugar nenhum. Elias subiu no caminhão e deu partida. O motor respondeu forte e ele sentiu o peso do momento. Enquanto dirigia, o céu começou a se abrir e um raio de sol iluminou a pista. Era pouco, mas bastava. No caminho, cada curva parecia um pedaço da vida que ele deixava para trás. As lembranças vinham como flashes. Zuleide rindo, o cheiro da casa, o cachorro correndo pelo quintal. Ele pensou no quanto demorou para entender o valor do que já tinha. Parou num mirante na beira da estrada. O vento batia no rosto e ele respirou fundo. Pela primeira vez em muito tempo, sentiu vontade de voltar, de recomeçar. Não para apagar o passado, mas para aprender a ser melhor. Ficou ali por alguns minutos, olhando o horizonte. Pensou em Mara, não com raiva, mas com gratidão amarga. Ela tinha sido o espelho que mostrou o que ele não queria ver. Pegou o celular e olhou o contato de Zuleide. O polegar hesitou por um instante, mas ele apertou o botão de chamada. Alô? A voz dela veio calma, quase desconfiada. Sou eu, Zuleide. Elias, aconteceu alguma coisa? Ele respirou fundo. Aconteceu sim. Eu tô voltando para casa. O silêncio do outro lado durou alguns segundos. Depois veio um suspiro leve. Demorou, mas... Ainda bem que tá voltando. Elias sorriu, sentindo o peito se abrir. Desligou o telefone e encostou a cabeça no banco. Lá fora, o sol começava a secar o asfalto. A estrada ainda era a mesma, mas o destino dessa vez era outro. Ele engatou a marcha, firme, e seguiu viagem.
E enquanto o caminhão ganhava velocidade, Elias percebeu que não estava fugindo mais. Estava voltando, e talvez pela primeira vez, indo na direção certa. A madrugada vinha quieta, dessas que parecem segurar o ar só para ouvir o coração bater. Elias encostou o caminhão num posto abandonado, o motor ainda quente, o farol iluminando o nada. Pegou o celular, os dedos trêmulos, e ficou olhando a tela por um tempo. Escreveu e apagou várias vezes, antes de finalmente deixar as palavras saírem do jeito que sentia. Tô voltando, dessa vez, para ficar. Ficou ali, olhando a mensagem enviada, como se cada letra tivesse o peso de uma vida inteira. O rádio chiava, o vento batia leve contra a lataria, e os primeiros tons do amanhecer começavam a colorir o céu. Elias passou a mão no rosto, e só percebeu as lágrimas quando sentiu o gosto salgado na boca. Chorou em silêncio, como quem entende que chorar não é fraqueza. É desengatar o coração depois de tanto tempo enguiçado. O sol foi nascendo devagar, tingindo o horizonte de laranja e ouro. Ele observava aquela luz subindo, lembrando que o dia sempre volta, mesmo depois da noite mais longa. Ligou o motor, respirou fundo e seguiu. Cada quilômetro agora era promessa, era pedido de perdão, era tentativa de recomeço. A estrada que antes parecia castigo agora parecia redenção. O ronco do caminhão era firme e o calor do sol na pele lhe dava coragem. Não sabia o que o esperava em casa, mas sabia que, seja o que fosse, dessa vez não ia fugir. Quando finalmente entrou em Feira de Santana, o coração acelerou como motor em descida. Reconheceu as ruas, o cheiro do pão das padarias, o som das motos apressadas. A cidade era a mesma, mas ele não era mais o mesmo homem que partiu. Parou o caminhão a uma quadra de casa. Ficou olhando o portão velho, o muro pintado de um azul desbotado, as plantas que Zuleide insistia em cuidar. Aquilo era mais do que uma casa. Era o pedaço dele que tinha ficado para trás. Zuleide apareceu na janela. O olhar curioso, depois surpreso. Saiu devagar, enxugando as mãos no pano de prato. Elias desceu do caminhão sem pressa, como quem pisa num chão sagrado. "Você voltou mesmo", ela disse, num tom que misturava espanto e calma. "Voltei", respondeu, a voz rouca, quase um sussurro. Ficaram se encarando por um tempo. O vento mexia nos cabelos dela e ele sentia o cheiro familiar de sabão e café fresco. Era o cheiro de casa. Ela cruzou os braços, mas o olhar era mais triste do que duro. Tanta coisa podia ter sido diferente, Elias. Ele abaixou a cabeça. "Eu sei, e nenhuma desculpa vai consertar o que eu fiz. Mas eu quero tentar, se você deixar." Zuleide respirou fundo, os olhos marejados. "Eu só quero a verdade, só isso." Elias levantou o olhar. "A verdade é que eu me perdi, e que quando percebi, era tarde demais. Mas pensei em você todo esse tempo, mesmo quando não merecia." O silêncio que veio depois parecia pesar mais do que qualquer palavra. Ela desviou o olhar, enxugando uma lágrima que teimava em cair. "Eu também pensei em você, mas do jeito errado. Achei que tinha te perdido para sempre." Ele deu um passo à frente, mas parou. "Posso entrar?" Ela hesitou por um instante, depois abriu o portão devagar. "A casa é sua. Sempre foi." Entrar de novo naquele quintal foi como voltar no tempo. O mesmo chão de cimento, o mesmo cachorro velho dormindo no canto, o mesmo cheiro de feijão cozinhando. Elias passou os olhos por tudo e cada detalhe trazia lembranças de uma vida simples, mas cheia de amor. Zuleide sentou na cadeira da cozinha e ele ficou de pé, sem saber onde colocar as mãos. "Não sei nem por onde começar", disse ele, tenso. "Começa sendo sincero", respondeu ela firme, mas com um tom brando. Elias contou tudo, desde o café em Jequié até o dia em que viu Mara com o policial. Não escondeu nada, nem o desejo, nem a vergonha, nem o vazio que veio depois. Enquanto falava, sentia o peso sair, como se cada palavra limpasse um pouco da alma. Quando terminou, Zuleide ficou em silêncio. O relógio da parede fazia um tic-tac que parecia marcar o ritmo da dor.
Depois de um tempo, ela levantou e foi até a pia, pegou um copo d'água e entregou para ele. Eu não sei o que vai ser da gente, Elias, disse olhando nos olhos dele, mas eu sei que ainda existe um pedaço teu aqui. Só não sei se ainda cabe tudo o que aconteceu. Ele segurou o copo com força, as lágrimas voltando a arder. Eu não quero te pedir perdão, Zuleide. Quero te pedir uma chance de provar que ainda sei amar do jeito certo. Ela não respondeu. Apenas se aproximou, tocou o rosto dele e disse com voz trêmula: então começa ficando. Elias sorriu, um sorriso pequeno, mas sincero. Sentou-se à mesa e o silêncio que antes doía agora parecia abrigo. A luz do fim da tarde entrava pela janela, dourando tudo. Por alguns instantes não havia culpa nem raiva. Só o som do relógio, o cheiro de café e o recomeço tímido de duas vidas tentando se reencontrar no mesmo compasso. Lá fora, o caminhão continuava parado diante da casa. Não mais como fuga, mas como testemunha silenciosa de um homem que, enfim, decidiu estacionar no lugar certo. O sol da manhã batia fraco na varanda quando Elias tomou coragem. O café esfriava na xícara, as mãos tremiam e o coração parecia bater fora do peito. Zuleide lavava roupa no tanque, o som da água se misturando ao canto distante de um galo. Era um dia comum, mas ele sabia que nada seria igual depois dali. Zuleide, começou a voz rouca, seca. Ela virou de leve, sem pressa, mas o olhar dela já dizia que esperava por aquilo. Pode falar, Elias. Ele respirou fundo. Eu menti para você, fui covarde. Te enganei. O sabão escorregou das mãos dela. Ficou em silêncio por um tempo, olhando o chão molhado. Elias sentiu vontade de voltar atrás, mas já era tarde. Eu conheci uma mulher, lá em Jequié, disse baixo, como se as palavras pesassem toneladas. No começo era só conversa, um café, risada boba, mas foi virando outra coisa. Zuleide ergueu o rosto, o queixo firme, mas os olhos marejados. Eu já sabia. Ele a olhou confuso. Sabia? A estrada fala, Elias. As pessoas veem, contam. Mas eu queria ouvir de você. O ar ficou denso. Ele tentou continuar. Eu pensei que era amor, mas era fuga. Fuga de mim, da solidão, da vida que eu deixei parada aqui. Ela chorava em silêncio, o rosto sereno como quem já havia chorado muito antes. A estrada te levou, mas eu esperei o homem que um dia prometeu voltar inteiro. Elias baixou a cabeça, o nó na garganta quase impedindo as palavras. Eu tô tentando voltar, Zuleide. Mesmo que demore, eu quero ser esse homem de novo. Ela enxugou o rosto com as costas da mão. O perdão não vem de uma vez, Elias. Ele vem devagar, igual o sol depois da chuva. Ele se aproximou hesitante e tocou o ombro dela. Eu não mereço teu perdão, mas quero merecer teu olhar. Zuleide respirou fundo e respondeu sem olhar para ele. Então começa sendo presente, começa ficando. Aquelas palavras ficaram ecoando na cabeça dele o resto do dia. Elias ajudou a estender as roupas, consertou a torneira, ficou sentado com ela no fim da tarde, em silêncio. Era pouco, mas era o início de algo novo. Uma estrada sem mapa, mas com destino. Os dias viraram semanas. Zuleide continuava reservada, mas havia pequenos sinais. Um prato a mais na mesa, uma conversa curta antes de dormir, um sorriso tímido quando ele chegava com flores simples. Elias aprendeu a esperar, a respeitar o tempo dela e o próprio. Largou o caminhão pouco depois. O barulho do motor já não combinava com a paz que ele buscava. Começou a trabalhar num depósito ali perto, descarregando caixas, revisando cargas, ajudando outros caminhoneiros que passavam. Às vezes, olhava os brutos estacionando e sentia um aperto no peito. Certa manhã, um rapaz novo, com um uniforme cheio de poeira e um brilho nos olhos, perguntou: "O senhor já rodou muito, né?" Elias sorriu de canto. "Rodei o que precisava, mas o que mais me ensinou não foi o asfalto, foi o que deixei para trás." O rapaz riu, meio sem entender. Elias bateu no ombro dele. "A estrada cobra, moleque. E quando cobra, não é com diesel, é com alma."
No fim do expediente, ele voltava para casa de bicicleta. O vento batendo no rosto, o cheiro de terra e fumaça das cozinhas. Às vezes, cruzava com caminhões passando pela BR ao longe. Ficava parado por uns segundos, só ouvindo o ronco dos motores. Era um som que misturava saudade e gratidão. Zuleide o esperava no portão, com o avental e o mesmo sorriso de antes. Um sorriso diferente, mais maduro, mais leve. Tá ficando tarde, Elias. Entra logo. O jantar tá pronto. Tô indo, mulher. Só tava ouvindo o barulho da estrada. Ela deu um meio sorriso. Ainda sente falta, né? Sinto, mas agora é outra coisa. Antes eu queria fugir. Agora eu só lembro para agradecer. Sentaram-se à mesa. O cheiro do arroz com feijão, o som dos talheres, o cachorro dormindo no canto. Tudo simples, tudo cheio de sentido. Zuleide olhou para ele, os olhos tranquilos. Você tá diferente. Elias riu de leve. A estrada ainda tá aqui dentro, mas aprendi a dirigir sem sair de casa. Ela segurou a mão dele. Então fica e me conta das tuas histórias, das tuas loucuras. Só se você me prometer que vai rir das partes ruins, respondeu ele com aquele tom sereno que vinha depois de muita dor. Eu prometo. O tempo passou e o caminhão ficou parado na garagem, coberto de poeira e lembranças. Elias às vezes o ligava só para ouvir o motor roncar, como quem visita um velho amigo. Uma tarde, enquanto o sol se punha por trás das árvores, ele encostou a cabeça no volante e ficou ali, quieto. Pensou em Mara, em Carlão, na estrada, nas escolhas, e entendeu que o perdão, o dela e o seu próprio, era a viagem mais longa de todas. Fechou os olhos e sorriu. O ronco distante de outro caminhão ecoou pela BR-116. Não doía mais. Era só um som bonito de liberdade. Alguns incêndios queimam por dentro, mas é das cinzas que nascem os homens que aprendem a amar de novo. Elias aprendeu que nem toda volta é feita de quilômetros. Às vezes, o verdadeiro caminho começa quando a gente tem coragem de parar, de encarar o que ficou para trás, de olhar nos olhos de quem ainda acredita na gente. O perdão não apaga o passado, mas dá um novo sentido a ele. E foi nesse silêncio entre a culpa e o recomeço que Elias entendeu. O amor não é estrada reta, é curva, é poeira, é aprendizado. Mas me diz uma coisa, será que todos têm coragem de encarar o caminho de volta? Se essa história te tocou de algum jeito, deixa seu comentário aqui embaixo. Conta pra gente o que você teria feito no lugar de Elias. Curte o vídeo, compartilha com alguém que você sabe que precisa ouvir essa mensagem. Talvez essa pessoa esteja precisando lembrar que sempre dá para recomeçar. E se você quer continuar viajando por histórias que falam de amor, perdão e segundas chances, se inscreve no canal. Assim, você ajuda esse projeto a seguir rodando e faz parte de uma estrada onde cada história encontra um coração que entende.